Então, hoje vamos fazer os exercícios sobre campo elétrico que estão nas páginas 29 e 30 do livro 10. Aula para o terceiro ano do ensino médio de Física e o assunto é campo elétrico. Bom, o primeiro exercício mostra duas placas A e B e diz que entre elas atua um campo elétrico uniforme de módulo E e uma carga Qzinho é injetada entre os pontos A e B, deslocando-se a partir do repouso sob efeito do campo elétrico E, no sentido da placa A. Então, essa bolinha que está representada aí na figura possui uma carga elétrica e ela foi colocada em uma região que tinha campo elétrico, um campo elétrico uniforme, direcionado da placa A para a placa B. A carga, né, o Qzinho, se movimentou no sentido oposto, né? E aí ele quer saber se essa carga é neutra, positiva, negativa, ou se tanto faz, né? Bom, pessoal, a gente já viu, né, na aula de teoria que a carga elétrica que vai fazer o movimento no sentido do campo é a carga positiva. Então, essa carga que está representada aí está fazendo o movimento no sentido oposto ao campo. E quem faz o movimento oposto é sempre a carga negativa, né? O campo elétrico representa o que a positiva faz, e se tem alguma carga que está fazendo o contrário, é porque ela é uma carga negativa. Agora, o exercício 2 diz que uma carga elétrica pontiforme de valor 6 microcoulombs está fixa num determinado ponto, pede que a gente determine a intensidade do vetor campo elétrico produzido por essa carga a um ponto que está a 30 centímetros dela. E pede que a gente considere o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, unidades do sistema internacional. Então, a gente precisa ficar atento às unidades de medida, porque no sistema internacional a carga deve ser informada em coulombs, e no nosso caso ela foi informada em microcoulombs. Então, precisamos lembrar que esse micro representa 10 elevado a menos 6, ou seja, 1 milionésimo. Então, no lugar do micro, é necessário substituir e colocar 10 a menos 6. O mesmo vale para os centímetros, né? O centi, que significa um centésimo, a gente deve trocar e colocar 10 a menos 2. Fazendo esses ajustes nas unidades de medida, vamos calcular o campo elétrico utilizando essa expressão que nós já vimos, né, no final da aula de teoria, e, né, fazendo a substituição de tudo ali, lembrando, né, que na hora de multiplicar as potências de 10, nós vamos somar os expoentes, e na hora de fazer a divisão de potências de 10, vamos fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo, e os números a gente faz as contas normalmente, multiplicando, dividindo. Aí vamos ter como resultado, nesse caso, um campo elétrico de 6 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. O exercício 3 diz que uma partícula de massa 2 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas, com carga de 6 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, colocada num campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb, adquire uma aceleração de. Então, precisamos descobrir qual é o valor da aceleração que essa partícula recebeu ao ser colocada num campo elétrico. Então, ela era uma partícula carregada, foi colocada num campo elétrico, interagiu ali, né? E recebeu uma força resultante que a fez acelerar. Então, lembrando, né, da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força, que no caso, né, a gente vai dizer que é a resultante nesse caso, é uma força elétrica.
E força elétrica, nós podemos dizer que é a carga vezes o campo elétrico. E aí, dizendo que essa força elétrica é a força resultante nessa situação, nós conseguimos fazer a igualdade entre força resultante e força elétrica e descobrir o valor da aceleração, portanto. Então, aqui a resolução que o livro apresenta, a gente faz a igualdade, chega numa expressão para a aceleração, que seria multiplicar o campo vezes a carga que está inserida no campo, dividido pela massa desse objeto, né, que está lá no campo. Fazendo os cálculos, então, a gente chega no valor de 15 metros por segundo ao quadrado para a aceleração. O exercício 4 diz o seguinte: duas cargas pontiformes, Qzão e Qzinho, são separadas por uma distância d no vácuo. Então, a figura mostra ali, numa mesma linha, a carga Qzão, uma distância d tem a carga Qzinho, e a uma distância x da carga Qzinho está um ponto P, né, à direita de Qzinho. Aí diz o seguinte: se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo, a relação entre Qzão e Qzinho é igual a... Então, olha só, uma coisa importante, ele fala que o campo elétrico no ponto P é nulo. Então, ou seja, nessa região onde está o ponto P, os campos elétricos produzidos pelo Qzão e pelo Qzinho se anularam. Para que eles se anulem, eles precisam ter valores iguais e opostos, né? É o único jeito, né, dos dois campos aí se anularem. E se então ele quer que a gente descubra qual é a relação entre o Qzão e o Qzinho, a gente precisa partir dessa ideia, que os campos que eles geram nessa região onde está o ponto P precisam ser iguais e opostos, ok? Então, a gente pode fazer como a resolução do livro está indicando, né? Mostrar que são vetores iguais e opostos no ponto P. Aí, em seguida, a gente precisa escrever a fórmula, né? Ou a função do campo elétrico, tanto para a carga Qzão quanto para a carga Qzinho. E a distância que nós temos que considerar é a distância delas, né, das cargas, até o ponto P. Então, quando a gente vai escrever o campo elétrico referente à carga Qzão, nós teremos que considerar a distância d mais a distância x, porque a carga Qzão está bem longe do ponto P, né? Então, a distância total dela até o ponto P é d mais x. Já a carga Qzinho está mais próxima do ponto P, a distância dela ao ponto é de apenas x. Então, quando nós formos escrever as fórmulas do campo elétrico gerado por cada uma delas no ponto P, nós precisaremos considerar as distâncias dessa maneira. Fazendo a igualdade, né? E lembrando que então um é oposto ao outro, portanto o sinal vai ser trocado. O campo para a direita a gente vai dizer que é positivo, o campo para a esquerda é negativo. E nessa igualdade podemos cancelar o valor da constante K, porque ela está presente, né, nas duas expressões. E aí chegamos então na igualdade lá, que é o Qzão dividido pela distância dele ao ponto P ao quadrado, igual a menos Qzinho dividido pela distância dele ao ponto P ao quadrado também. Para a gente chegar em alguma das possibilidades que estão aí nas alternativas, basta que a gente pegue a distância mais o x ao quadrado que está do lado esquerdo e passe multiplicando para o lado direito, isolando o valor da carga Qzão. Fazendo isso, né, nós descobrimos que a resposta é a letra C, então. Bom, o exercício 5 diz o seguinte: junto ao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra é E igual a 150 newtons por coulomb,
e está dirigido para baixo, como mostra a figura. Então, a gente olha ali na figura, representado por aqueles tracinhos é o solo, as setinhas para baixo indicam o campo elétrico, e o campo gravitacional, indicado por Gzinho, né, também é para baixo. Então, os dois campos, né, o gravitacional e o elétrico, orientados aí para o solo. E aí diz o seguinte: adotando a aceleração da gravidade como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, a massa m em gramas de uma esfera de carga menos 4 microcoulombs, para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra é. Então, olha só, ele informa para a gente o valor do campo elétrico, o valor do campo gravitacional, né, que é o G. Depois, ele precisa que a gente descubra a massa do objeto. Diz que esse objeto está equilibrado, né? Então, ele está equilibrado ali nos dois campos. Equilíbrio, né? Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, pensem: força resultante igual a zero. Então, as forças que agem nesse objeto para que ele fique equilibrado precisam ser iguais e opostas para que esse equilíbrio, né, aconteça. Quais são as forças ali? Força elétrica e força gravitacional, ou, né, como nós costumamos dizer, o peso. Então, portanto, é muito importante, né? O único jeito de resolver esse exercício é pensar que equilíbrio significa isso. As forças que estão agindo sobre o objeto são iguais e opostas. Então, a força elétrica é oposta à força peso. O valor tem que ser o mesmo, só o sentido que é oposto. Então, a gente vai igualar essas forças e é daí que a gente vai encontrar o valor da massa que ele está pedindo. Quando a gente iguala e substitui os valores que nós já temos, né, que ele já informou, a gente vai chegar então num valor para a massa em quilogramas. Por que em quilogramas? Porque nós estamos utilizando as unidades do Sistema Internacional. O campo newtons por coulomb, o campo gravitacional metros por segundo ao quadrado, a carga, né? A gente passou lá o micro, deixou escrito 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, todas essas são unidades do Sistema Internacional. E aí, no Sistema Internacional, massa é medida em quilogramas. Então, no momento em que a gente termina de fazer o cálculo e chega no valor para massa, esse valor é em quilogramas. Como ele pediu que fosse em gramas, temos que lembrar, né, que o quilo significa 1000. Aí no lugar do casinho, que é o quilo, a gente vai escrever 1000, vamos ficar com 0,00006 vezes 1000, o que vai resultar em 0,06 gramas. A resposta é a letra A. Agora, o último exercício, que está na página 30, é o exercício 6. Já é um exercício bem mais trabalhoso. E aí a gente vai aproveitar para fazer um pouco de revisão enquanto a gente vai fazendo esse exercício. Então, vamos ler o que ele está propondo aqui. Diz que uma carga pontual de 8 microcoulombs e 2 gramas de massa é lançada horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo num campo elétrico uniforme de módulo 2,5 kN por coulomb. Direção e sentido, conforme mostra a figura a seguir. Então, é um campo que está para a esquerda, né? Horizontal, uniforme, e o valor aí de 2,5 kN por coulomb. A carga penetra o campo por uma região indicada no ponto A, quando passa a sofrer a ação do campo elétrico e também do campo gravitacional, cujo módulo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Direção vertical e sentido de cima para baixo. Então, ele representa na imagem o campo elétrico E, o campo gravitacional G, e a setinha para a direita ali indica a velocidade com que o objeto chegou, né, até o campo, os dois campos aí no caso. Bom, ele diz o seguinte:
Ao considerar o ponto a origem de um sistema de coordenadas x, y, as velocidades Vx e Vy, quando a carga passa pela posição x igual a zero, né, em metros por segundo são. Então, é isso que a gente vai precisar descobrir nessa história toda. O objeto chega ali, se movimentando inicialmente com uma velocidade de 20 metros por segundo, e aí depois que ele entrar nesse campo, ele vai começar a sofrer a ação dessas duas forças e, portanto, a velocidade dele vai ser alterada, né? Ele vai receber uma aceleração aí e a gente vai precisar descobrir qual é a velocidade quando ele está no ponto x igual a zero. Aí você pode pensar, mas o ponto x igual a zero ele já não tem velocidade de 20 metros por segundo? Mas ele vai passar ali mais que uma vez. Ele vai chegar e aí depois ele vai sair também passando por ali. Então vamos ver como que fica, vamos analisar um pouquinho melhor as forças atuando aí na partícula. Então olha só, a partícula entrou ali no campo, aí nos dois campos, né? Então ela vai receber duas forças. Força elétrica, porque ela é uma partícula eletrizada, vai interagir com o campo elétrico, então ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Ao mesmo tempo, ela é uma partícula com massa, vai interagir com o campo gravitacional e vai sofrer a ação de uma força gravitacional. Em azul eu coloquei os eixos, porque ele disse que o ponto A era o ponto 00, né, ali dos eixos x e y, e também indiquei então as duas forças que vão atuar, fazendo com que essa partícula tenha aí uma força resultante, que vai fazer com que ela acelere nesses dois campos. Bom, aí a gente vai dar uma parada aqui no meio para lembrar um pouco de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a gente está falando de campos que são campos constantes, né? Tanto o campo gravitacional quanto o campo elétrico são constantes. Isso representa uma aceleração constante que eles vão produzir, né, nos objetos que vão interagir com eles. E aí, quando a gente fala de aceleração constante, a gente diz que o movimento que esse objeto vai adquirir é um movimento uniformemente variado. Então, no primeiro ano, a gente estuda os movimentos uniformes, que não têm aceleração, e depois, né, a gente estuda os movimentos com aceleração constante, que são esses chamados uniformemente variados. E como que são as funções horárias nesse tipo de movimento que possuem aceleração? A gente lembra que função horária é toda função matemática de uma grandeza em relação ao tempo, né? Então, no caso, a gente vai ter a função do espaço variando com o tempo e vamos ter também a função horária da velocidade, né? A velocidade variando com o tempo. A função horária do espaço é uma função do segundo grau, né? Então, no caso aí, a gente observa que o termo em amarelo, né, que é a aceleração dividido por 2, multiplica o tempo ao quadrado. Aí nós temos a velocidade inicial multiplicando o tempo e a posição inicial, que é o S0. Então, a gente pode perceber que se esse movimento não tivesse aceleração, ou seja, se a aceleração fosse zero, a gente só teria aquela parte branquinha da equação, que é justamente o que a gente tem quando o movimento é uniforme, né? Aquela expressão que a gente costuma chamar de sorvete. Então, se ele não tem aceleração, é só a parte branquinha. Quando o movimento é acelerado e a aceleração é constante, a gente vai acrescentar essa outra parte aí na expressão. A gente não vai deduzir agora nesse momento, né, o motivo, né, porque isso aparece, mas aí a gente vai ter a equação do segundo grau, então, representada nesses gráficos aí ao lado. Então, para valores positivos de aceleração, nós temos a parábola assim para cima, e para valores negativos de aceleração, ela para baixo.
A velocidade também vai variar em função do tempo, né? Afinal de contas, é um movimento acelerado, a velocidade varia. E também, né? Se a gente tivesse aceleração zero, aí a gente teria a velocidade constante, aí aquele termo amarelo sairia e a gente teria um valor de velocidade sempre igual à velocidade inicial. No nosso caso, então a gente vai precisar considerar, para analisar o movimento daquele objeto que recebeu duas forças e foi acelerado, a gente vai precisar lembrar, né? Precisamos fazer essa revisão aqui para saber como analisar o movimento daquela partícula. Então, voltando aqui para o nosso exercício, como nós temos duas forças, nós vamos ter uma força empurrando a partícula na horizontal e uma outra força empurrando a partícula na vertical, a gente vai ter aceleração, né, nas duas direções. E são ambos movimentos que têm aceleração constante, então a gente vai poder considerar o movimento uniformemente variado tanto na horizontal quanto na vertical. Então a gente vai começar bem assim, só colocando os dados, né, daqui do lado esquerdo. Então eu coloquei lá o valor da carga elétrica, que está em microcoulombs, aí eu já transformei lá o micro para 10 elevado a menos 6. O valor da massa, que estava em gramas, e a gente lembrando, né, quilogramas é que é do Sistema Internacional, então também, né, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A velocidade inicial na horizontal, ele falou que era 20 metros por segundo, e o campo elétrico, ele disse que era 2,5 quilonewtons, lembrando que o quilo é 1000, então é 2,5 vezes 1000 newtons por coulomb. Bom, então uma vez que a gente já organizou os dados, a gente vai agora aqui para o lado direito e vamos então escrever a aceleração tanto na horizontal quanto na vertical que essa partícula vai receber. Então, como que a gente vai fazer a aceleração horizontal? A gente vai lembrar, né, que a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente pode escrever como sendo a força resultante dividido pela massa. No caso da horizontal, a força horizontal é a força elétrica. Aí nós vamos colocar então que é força elétrica dividido pela massa. Como a força elétrica é dada por carga vezes campo elétrico, né, a expressão final para a aceleração horizontal vai ser carga vezes campo elétrico dividido pela massa. Aí nós vamos substituir então o valor da carga do objeto, do campo elétrico e da massa do objeto também. Então a gente coloca ali todos os valores e, né, na hora que a gente faz o cálculo, a gente vai chegar como resposta 10 metros por segundo ao quadrado para a esquerda, né? Uma vez que a força elétrica está empurrando a partícula para a esquerda, ela vai acelerar para a esquerda. Como a gente chamou de eixo x positivo para a direita, a gente pode representar essa aceleração para a esquerda com o sinal menos, né? Para indicar que ela está indo para o lado oposto ali, que nós indicamos como sendo o lado positivo do eixo x. Então, para descobrirmos a aceleração horizontal, o que nós fizemos? Dissemos que a força resultante na horizontal era a força elétrica e, portanto, né, usando a expressão da segunda lei de Newton, descobrimos o valor da aceleração horizontal. A aceleração na vertical é a aceleração da gravidade. Né? A gente, no caso, a gente já sabe, né, o valor da aceleração da gravidade, que ele já falou para a gente que poderíamos utilizar, né, 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. E como para baixo também a gente vai utilizar o sinal negativo, né? Uma vez que o y positivo é para cima. Então nós temos tanto a aceleração horizontal quanto a vertical do mesmo valor, né? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração que a força elétrica produziu para a esquerda é de 10 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração que a força gravitacional provocou para baixo, também menos 10 metros por segundo ao quadrado.
Bom, o que que ele quer saber, né? Ele quer saber qual é a velocidade, né? Velocidade em x e em y desse objeto quando está passando pelo ponto zero. Bom, para a gente descobrir a velocidade, né, como nós vimos naquela nossa expressão já de revisão, a gente precisa ter o valor da velocidade inicial, da aceleração e do tempo, né? E para poder descobrir o tempo, a gente vai pensar o seguinte, que na horizontal a gente tem ali, né, a expressão que a gente costuma chamar de sorvetão, né, porque agora tem aquele último termo ali, que é multiplicando t ao quadrado. Então, vamos utilizar, né, essa expressão de espaço do movimento uniformemente variado e descobrir para quais valores de tempo a gente vai observar o objeto passando pelo ponto x igual a zero. Porque olha só, ele quer saber qual é a velocidade do objeto quando ele passa pelo x igual a zero. Só que para descobrir a velocidade, nós temos que descobrir em qual tempo ele passa ali, qual horário ele passa ali, né? Então, nós vamos utilizar a expressão do espaço para descobrir em quais instantes ele estará passando por esse ponto aí, que é o ponto x igual a zero. Para isso, a gente vai dizer então que o nosso S vai ser zero, e aí, né, vamos ter como incógnita o tempo, e aí vai ficar como a expressão então, olha, o S, que é a posição final dele, é zero. Mas ele saiu do zero também. Então, ele passou na entrada pelo zero, ele vai receber ali um empurrão para trás e vai voltar e passar pelo zero de novo. Isso que é a situação que está acontecendo ali com esse objeto, né, que estava eletrizado. Então, a gente vai dizer, ó, posição final zero igual posição inicial, que também era o zero, mais a velocidade inicial dele, que era de 20 metros por segundo, vezes o tempo, menos, né? Por quê? A aceleração era menos 10. Então, a gente vai colocar menos 10 dividido por 2, vai ficar menos 5t ao quadrado. Então, é muito importante nesse momento que a gente entenda que essa questão do x igual a zero é uma posição da entrada e da saída do objeto, aí desses campos, né? Então, por isso que a gente tem a posição inicial igual à final, porque ele entrou, foi empurrado para fora, né? E ele tem, então, os dois tempos, no momento em que a gente isola o tempo e calcula ali na expressão, a gente vai ter que o tempo t igual a zero, é um dos instantes pelo qual ele passou ali pelo ponto A, né, que é aquele ponto de entrada, e a gente também vai ter um outro instante em que isso vai acontecer, que é o instante de 4 segundos. Então, no instante de 4 segundos é a hora que ele volta, né, que ele sai ali daquele lugar, e portanto, para a gente descobrir agora a velocidade x, né, que ele saiu ali pelo ponto A gente vai usar na nossa expressão para o cálculo da velocidade esse tempo, né, o tempo de 4 segundos. Porque no tempo inicial a gente já sabia que ele tinha velocidade de 20, né, que o exercício falou que ele entrou ali com velocidade de 20. Mas na hora que ele saiu dali, né, no tempo t igual a 4 segundos, a gente precisa descobrir qual é essa velocidade de saída dele. E aí, fazendo então a substituição, né, na fórmula da função horária da velocidade, vamos colocar ali então velocidade zero, que é a velocidade inicial de entrada dele ali foi 20. A aceleração nós descobrimos que é menos 10. E o tempo em que nós sabemos que foi o horário que ele saiu era de 4 segundos. Aí, fazendo o cálculo, chegamos que a velocidade x, né, a velocidade horizontal de saída dele é de menos 20 metros por segundo. Mas ele não tem apenas velocidade horizontal agora, porque ele tem a força-peso empurrando ele para baixo. Então, ele tem uma velocidade horizontal e vai ter uma velocidade vertical também. Para calcular a velocidade vertical, vamos utilizar a mesma expressão lá do sorvetão, porque também é um movimento uniformemente variado para baixo,
né? E aí, nesse caso, a gente já sabe que os instantes em que ele passa ali de volta, né, por aquele ponto A, são os instantes zero, que seria quando ele entrou, e 4 segundos quando ele sai. E a velocidade que nós precisamos calcular agora é a velocidade vertical. Aí vamos de novo, né, utilizar a expressão que representa a velocidade no movimento uniformemente variado e fazer a substituição, né? No caso da velocidade na vertical, o valor inicial de velocidade era zero. Ele não tinha velocidade na vertical inicialmente, ele só tinha na horizontal. Então, o V0 na vertical é zero. A aceleração dele, a gente viu que a aceleração da gravidade para baixo era menos 10 metros por segundo ao quadrado, e o instante em que ele está passando, né, de novo ali na saída, é 4 segundos. Fazendo o cálculo, nós chegamos que a velocidade dele na vertical, no momento da saída, é de menos 40 metros por segundo. Isso vai resultar, né, na alternativa B, que era a velocidade de menos 20 na horizontal e de menos 40 na vertical. É um exercício difícil, mas ele é útil para a gente revisar, né, o movimento uniformemente variado e relacionar com o que a gente está estudando agora.